Nós temos que dar graças a Deus. Eu convido os irmãos a estar lendo Salmos 122, o 122, aí eu vou ler até o verso 4, que é uma palavra, né, que nos fala, né, bastante coisa, né? Todos acharam aí? Salmo 122, do verso 1 ao 4. Aí todos acharam? Então eu vou estar lendo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés permaneceram parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém construída como uma cidade compacta. As tribos sobem ali, as tribos do Senhor, que são testemunho para Israel, para dar graças ao nome do Senhor. Amém? Nós temos, né, o privilégio, né, de estarmos aqui hoje, né, com muita saúde, né? Eu espero, né, que todos, né, estejam bem. Mas é porque Deus, Ele nos permite isso. Isso é uma dádiva, né? A gente vê aí, né, é só ligar aí uma televisão, é um celular, que seja, é o que tem de coisa que está aí por fora, né? Coisas más, né? Pessoas, né, que estão perdendo a vida, né? E nós estamos aqui, na casa do Senhor, amém? Então é com muita alegria que vamos, né, louvar ao Senhor, amém? Bom, então eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Então vamos estar fazendo uma oração para que tudo que seja feito aqui seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Senhor Deus, nós te damos graça, Pai, por mais um dia, Deus, porque o Senhor nos tem dado força, Pai, para nós continuarmos a nossa grande caminhada, Pai. Sabemos que o nosso caminho é extenso, mas o Senhor está sempre conosco, Pai. Muito obrigado, Deus, por cada vida aqui, Deus, pelos seus cuidados, porque o Senhor nos tem suprido, Pai, entendeu? A cada instante, o Senhor tem nos dado tudo aquilo que precisamos, Pai. Seja por cada um daqui dos irmãos, Deus, pela vida do pastor, pela vida do pastor que irá trazer para nós a mensagem, Pai. Que ela possa falar, Deus, aos nossos corações, Pai. Que possamos ser quebrantados, Pai, com essas palavras, Deus. Amém? Que possamos louvar o nosso Deus com bastante alegria no nosso coração. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, que eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero. Senhor, te quero mais. Prosseguindo.
coroa conquista. Estou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só existe um lugar que podemos descansar, e esse lugar é nos braços do Pai. Que você possa cantar essa verdade nessa manhã. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Se eu passar Pelo vale, acharei conforto em
aquele que nunca me deixou. Podeis assentar a todos, a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Sou o pastor Fábio, aqui da Igreja Bíblica Brasileira, congregação do Beija-Flor. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui conosco nessa manhã. Eu quero começar agradecendo aos irmãos dessa comunidade. Cheguei aqui sexta-feira, essa era digital aqui é um pouco complicada para mim, vou dizer para você alguns aspectos. Decidimos gravar os cultos aqui, lançar na internet, mas você deixar o celular ali, é somente ele, o som fica muito esquisito, fica muito ruim. Então, sexta-feira aqui, essa semana o Mercado Livre ganhou de mim, ou pelo menos tirou do seu estoque, vários adaptadores. Vim aqui a sexta-feira, testei cada um deles, e pasme, o que um computador não faz hoje, um computador daquele ali, um celular faz. Com um aparelhinho de 5 centímetros, a gente está pegando, captando todo o som, fazendo alguns testes. Ontem, mais uma vez, fiz alguns outros testes, e semana que vem já vai ter um outro sistema aqui, se Deus quiser. Tudo para levar qualidade. Semana passada, nós jogamos o culto na internet, a última vez que eu vi, teve 28 visualizações. Então, a palavra tem chegado aos corações. Eu tenho alguns famílias em São Paulo que assistem, meus familiares aqui de Mogi. Então, a palavra tem chegado aos lares e o nome do Senhor tem sido exaltado por meio da Igreja Bíblica Brasileira. Nós ficamos muito alegres e felizes por isso. Então, cheguei aqui na sexta-feira, por volta das 2:30 da tarde, tinha alguns irmãos aqui, a grama já estava cortada, os irmãos trabalhando ali em volta do poço, as irmãs, as crianças brincando, e a igreja movimentada, Isso nos traz muita alegria. Logo pela manhã, o pessoal do louvor também. Olha aqui quem está no carrão. Tem quantos anos, 9, 10? 9 anos aqui já tocando carrão. Uma alegria, eu comprei esse carrão há 2, 3 anos atrás, na esperança, vamos ter alguém para tocar aqui uma bateria. A bateria está ali, já chegou, mas está cantando hoje. Enfim, nós nos alegramos com essa comunidade, todos os irmãos, a limpeza. Chegamos aqui, o templo cheirosinho hoje. Nós ficamos muito felizes por cada um de vocês e louvamos ao Senhor por isso. Quero dizer aos irmãos aqui dessa comunidade que quarta-feira nós voltaremos o núcleo presencial aqui, às 19 horas. Amanhã eu passo a carta de Pedro, eu só não me lembro o capítulo, porque eu furei esse último estudo aqui. Mas olha, quarta-feira estaremos presencial, 19 horas, vocês são nossos convidados. Lembra daquele debate que a gente fazia? Vai ser daquela forma, vocês estavam acostumados com cultos à quarta-feira, mas agora é um estudo bíblico. E eu convido você. Você pode ver que as cadeiras estão distanciadas. Quarta-feira normalmente vem menos pessoas. Nós abrimos uma roda aqui. Estamos buscando cumprir todos os protocolos. E com alegria estamos aqui para falar sobre isso. Já falei aqui da questão do som, de equalização, ou seja, a gente precisa de alguns implementos aqui para a nossa igreja. O fio está passando aí, está todo visível, os cabos que nós tínhamos aí, graças a Deus, tinha um que serviu longo, mas a gente está precisando aqui de alguns aparatos. Graças a Deus, alguns irmãos têm ofertado. A questão da água aqui estamos resolvendo. Vamos comprar um filtro aqui para ajudar no processo da retirada da água do poço. Tem um irmão que me procurou aí, vamos ver, para chegar um filtro bonitinho, aquele que já sai água gelada e tal. Então, Deus tem suprido a nossa comunidade. Mas para isso nós precisamos, os irmãos sabem, da generosidade de vocês. Esse é o momento da nossa igreja, das ofertas, dos dízimos. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. No início do culto aqui, irmão Nildo leu o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Será que nós estamos com essa alegria no coração? Chegamos aqui na casa do Senhor, não é o templo em Jerusalém, mas é a igreja. A reunião do povo de Deus acontece na igreja, congregados, juntos,
debatendo a palavra, ouvindo da palavra, recebendo essa porção da parte do Senhor. Mas nós precisamos da ajuda dos irmãos para que a obra continue. Temos aqui, ainda que seja uma comunidade humilde e pequena, nós temos aqui materiais de consumo, nós temos investimentos em equipamento a fazer. Isso só vai se dar com a generosidade de cada um de vocês. Então, que essa alegria esteja no seu coração de também servir ao Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Você que nos visita nessa manhã, eu digo que é o momento da nossa comunidade. Mas se isso estiver no seu coração, fique à vontade para participar conosco. Deus abençoe. Vamos já orar. Vou orar pelas crianças também, mas as crianças nos seus lugares. Não vamos juntar aqui na frente, como era de costume não. Tá bom, filho? Vamos nos colocar de pé mais uma vez, você que pode. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por mais essa manhã, na tua presença, Senhor Deus. Que alegria estarmos aqui reunidos, Pai. O tempo que ficamos em portas fechadas, Senhor Deus, entendemos no começo que era um cuidado, mas como faz falta essa reunião entre os irmãos, Senhor Deus. Muito obrigado por cada irmão que está aqui nessa manhã. Obrigado pelos dízimos, as ofertas que serão aqui depositadas. Possamos usar para a honra e glória do Teu nome. Quero orar também, Pai, colocar diante de Ti as nossas crianças, Senhor Deus, que com muito entusiasmo têm sede da Tua palavra. Que eles possam crescer, Pai, e serem, sim, Pai, verdadeiros discípulos a pregar o Evangelho, Pai, a todo canto dessa terra. Que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Durante o próximo louvor, você pode vir aqui até o gasofilácio, se for o caso, e deixar a sua oferta. Em Salmos fala que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Que nessa manhã nós possamos estar com o coração quebrantado. Amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Dos teus sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte livrou. Ele trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça e paz de Jesus, bom dia, alegria estar com os irmãos, vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado por essa manhã, por suas bênçãos, o seu cuidado maravilhoso sobre as nossas vidas, obrigado pela tua providência, obrigado por esse tempo edificante, pelos louvores que entoamos. Que o Senhor possa, Pai, continuar falando conosco nessa manhã e que nenhum de nós saia daqui como chegou. Que saiamos mais parecidos com o nosso Salvador Jesus. É no nome dele que nós oramos com corações gratos. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Obrigado a todos os voluntários, pessoal do louvor, né? Sempre um encorajamento, cantar com a turma pleno pulmão, animado, né? Você está cortando o cabelo no mesmo lugar que eu? Ah, seu pai. Eu vou agendar com ele depois lá. Ele leva jeito, hein? Leva jeito. Não disse que já chegou lá, disse que leva jeito, mas eu estou no mesmo, ó, nós estamos juntos, viu? Não é bullying não, é que nós estamos com um corte parecido, que o meu irmão hoje já falou comigo também, rapaz, o que aconteceu aí? Só que o meu não foi meu pai, eu mesmo corto meu cabelo, sabia disso? É coisa mais louca ainda, não é? E aí o dele também, é verdade, se mais alguém quiser, é só entrar na fila. Você escolhe entre eu e o pastor Fábio, tá bom? Isso, vai treinando, né? Meus queridos, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui meus amigos, o Paulinho e a Lu. Eu achei até que eles não iam conseguir chegar, não. Ele falou, como não? Chegaram bem, viu? Bom ter vocês aqui nessa manhã. E claro, sempre bem acompanhado do Júnior, que é valente ali, ele sempre está me apoiando e me ajudando. Nessa manhã, nós vamos tratar de um assunto bastante interessante da palavra de Deus e muito relevante para as nossas vidas. Como vocês sabem, nós estamos seguindo a palavra de Deus nas igrejas bíblicas, aqui, Mogi, Suzano, livro por livro da Bíblia. E procurando de maneira sintética entender a palavra de Deus e aplicar no nosso dia a dia. E há um tema que é muito discutido, particularmente entre pessoas que antagonizam a nossa fé. Pessoas que não querem aceitar o Evangelho e seguir o Evangelho. E o nome dessa posição é ocultação divina. Ocultação divina, claro, vem da ideia de oculto, algo que está em segredo, algo que não se percebe facilmente. O argumento dessas pessoas é que se Deus quisesse ser conhecido, eles dizem assim, capaz que Deus nem exista, porque se ele existisse, é o argumento deles, Deus poderia ter colocado os 10 mandamentos na lua, e nós viríamos lá os 10 mandamentos, existe um Deus. Ou, como diz outro, Deus poderia colocar uma cruz em neon, circulando a terra, e nós olharíamos e diríamos, existe um Deus. Mas será que esse argumento de que Deus não é percebido facilmente pelas pessoas é um argumento legítimo? De questionar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Tem o homem o direito de estabelecer como Deus se revela ou como Deus se manifesta? Evidentemente que não. Mas o fato que nós temos apresentado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no 1º capítulo, é que Deus se revelou. E Deus se revelou de maneira suficiente, para que ninguém esteja diante de Deus indesculpável quanto a isso. Por exemplo, algumas maneiras como Deus se revelou. Nós sabemos que Deus se revela por meio da natureza, das flores do campo, dos frutos deliciosos que nós desfrutamos, do canto dos pássaros, da noite estrelada
É Deus se revelando. Todos nós olhamos para essas coisas maravilhosas e temos uma espécie de encantamento com aquilo, não é? Acordar de manhã e ver a beleza do sol nascer, ou no final da tarde, bucolicamente, quando o sol se põe. É quase que inevitável dizer, existe um Deus. É a revelação natural. Mas Deus se revelou também de modo especial por meio da sua palavra. A mente, o coração de Deus, aquilo que Ele quis revelar sobre o seu caráter, a sua pessoa, está na Bíblia, está na Escritura. Mas Deus ainda se revelou pelo seu Filho. Quando olhamos num ponto da história, que é o grande pedido desses antagonistas, por que Deus não aparece? Deus já apareceu. Deus se encarnou, se fez homem, esteve entre nós, andou conosco, comeu da nossa comida. Os seus discípulos puderam tocá-lo, sentir o seu cheiro, tiveram uma experiência profundamente sensorial com Cristo. O que ninguém tem o direito é dizer que Deus tem que aparecer no século 21, em Mogi das Cruzes, no Beija-Flor. Deus decide quando, onde, como, e Ele se revelou por meio de Jesus. E mais, Deus se revela também através de nós. Sabia disso? Deus se revela através da sua vida. Paulo diz que nós somos cartas vivas, que comunicamos a mensagem de Deus àqueles que ainda não creem. E finalmente, meus queridos, Deus se revela por meio da sua providência. E esse é o nosso assunto nessa manhã, no livro de Esther. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Esther. Nós vamos ler um texto que, creio, sintetiza o que temos aqui no livro. Nós vamos ler na tradução Almeida atualizada e também na nova tradução na linguagem de hoje. Capítulo 4, versículo 14. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Se você encontrou, diga amém. Eu vou ler nas duas traduções, na atualizada e na nova tradução na linguagem de hoje, só para a gente ter uma perspectiva mais ampla do texto. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Agora na tradução, nova tradução linguagem de hoje. Se você ficar calada numa situação desta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Depois nós vamos voltar nesse capítulo aqui, mas creio que ele sintetiza a história. Quando nós meditamos no livro de Esther, nós vemos algumas coisas. Primeiro, no tempo da história, o livro se dá, ou a história de Esther se dá, entre Esdras e Neemias. Então a história está acontecendo ali, entre um livro e outro. Enquanto Esdras e Neemias se concentram na história dos judeus que estão voltando do exílio, lá do cativeiro babilônico, e voltam para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir o povo, reconstruir o relacionamento dele com Deus. Por outro lado, a maioria dos judeus não retornou para Jerusalém. A maioria dos judeus permaneceu lá na terra do exílio, porque a essa altura eles tinham seus negócios, eles tinham as suas coisas, e é muito difícil romper quando nós já estamos na nossa zona de conforto. E os que ficaram lá, será que Deus continuava atuando na vida deles? Então, 2 livros são escritos durante o período do cativeiro, durante o exílio: Daniel e o livro de Esther. O livro de Esther é entre esses dois, Esdras e Neemias. E a história de Esther é uma história de dor, é uma história de luta e de sofrimento. Porque veja você, o nome dela é Hadassa. O nome Hadassa, uma jovem judia, significa murta ou uma planta que dava no deserto. Está comigo aí? Diga amém. Como era uma planta que dava lá no deserto, uma planta que as pessoas não tinham contato todos os dias, então as pessoas acabavam interpretando o nome Hadassa como invisível.
Bom dia, paz, bem-vinda, bom ver vocês. Radassa, invisível. Esse nome já é sugestivo para o livro. Radassa, a planta invisível, planta que não se vê sempre. Tenha isso em mente. Mas qual é a história dela? Quando ela é uma menininha, nós não sabemos a idade, uma criança, os pais morrem. Pai e mãe. E ela é adotada pelo seu tio ou pelo seu primo. Aí tem uma questão de qual é a tradução. Seguimos Jerônimo na Vulgata, é o tio. Mordecai ou Mardoqueu. Ele adota essa menina. E ela passa a ser a sua própria filha. Então veja a primeira dor de Esther. Ela perdeu seus pais quando era ainda uma criança. Mas além disso, ela vive no exílio. Longe da terra dos seus antepassados, longe dos seus ancestrais. E terceiro, essa moça teve que se casar por força de um decreto. Aliás, poderíamos dizer que num primeiro momento, pela força do decreto, ela foi apenas ser o objeto de exploração sexual de um homem poderoso do mundo antigo, um rei, porque ela foi para fazer parte do harém no primeiro momento. Dá para imaginar uma coisa dessa? Às vezes eu brinco com a minha filha, sabe? Quando eu estive na Índia, tinha um rapaz que estava me levando a todo lugar, e eu, para esticar a conversa, arrumar uma prosa com ele, perguntei assim: como você conheceu sua esposa? Ele falou: meu pai escolheu e no dia do casamento nós casamos. E eu falo para minha filha: vai ser assim com você. Eu vou escolher e você vai conhecer ele no dia do casamento. Mas a nossa cultura vê isso com muita estranheza, né? Gostaria de um negócio desse? Hein? Não! Mas imagine ainda a situação de Esther é mais complicada e dolorosa do que isso. Porque por força de decreto, a linguagem, os verbos são fortes. Foi levada. Não tem escolha. Mas ela deveria ser uma moça linda. Não só fisicamente linda, mas de caráter. Nós sabemos isso porque o texto nos diz que ela era muito formosa. Mas o império de Assuero, ou Xerxes, era da Índia. Imagine você, era desde a Índia. Cobria toda aquela região. Quantas pessoas, quantas mulheres não tinham ali? Mas uma se destacava, como se fosse uma joia. É Radassa. Curiosamente, o nome dela, que sugere ser invisível, ela então troca de nome e se apresenta como Radassa, passa a ser chamada de Esther. Por que ela usa o nome de Esther? Vocês lembram? Porque ela quer esconder do rei Assuero ou de Xerxes que ela é judia. Então veja, nome invisível. Ela esconde a sua identidade. E o que é curioso no livro, que é singular, é que Deus é invisível no livro. Deus está escondido nesse livro. O nome de Deus não aparece no livro. Num outro lugar, sem templo. Mas quando Deus está invisível, será que Deus está presente? Será que quando não conseguimos entender, parece que Deus está invisível, Deus não está se revelando, será que Deus não está presente? E a história do livro vai nos mostrar, por meio dos seus personagens, que Deus está presente, revelando-se por meio da sua providência. Então, o outro personagem, além de Esther, é Mordecai, como disse, que vai ser essa figura emblemática, que cuida de Esther e que cuida do povo judeu e que cuida das pessoas com quem ele se relaciona. Um episódio envolvendo Mordecai, e eu preciso recontar essa história para você ver os desfechos da providência divina, é que um dia Mordecai, ele está sentado perto da porta do palácio, e ele ouve 2 oficiais do rei Assuero conspirando contra a vida do rei. Puxa, que coincidência, ele está ali naquela hora, não é? Não, o nome não é coincidência, o nome é providência. A coisa certa na hora certa, a pessoa certa no lugar certo. Ele ouve aquilo
E a essa altura, Esther, que já tinha ascendido ao trono e se tornou a rainha, olha que coisa, ela era uma moça bonita, ela foi escolhida para ser do harém, e ela foi escolhida para ser rainha. Que coincidência! Não, que providência! E agora, o Mordecai vai até lá e conta para ela sobre essa conspiração que ela conta para o rei. O rei coloca nos registros. E os homens que conspiravam foram enforcados. Toda boa história tem que ter um vilão, não é? Toda boa história tem um vilão. E na nossa história de Esther, o vilão é Hamã. Hamã é um homem orgulhoso, arrogante. Ele é o segundo no comando do rei Assuero. E ele é tão arrogante, quando a gente lê a história, ele exige que por onde ele passe, as pessoas se prostrem, como se ele fosse um deus. O Mordecai não se curva. Ele fica em pé. E por conta disso, aquele homem tão arrogante odeia Mordecai, mas mais do que odiar Mordecai, ele odeia todo o povo de Mordecai. E ele decide que vai promover um genocídio, matar todas as pessoas que pertenciam ao grupo dos judeus. Veja como a coisa vai ficando complicada aí na história, não é? Olha só o imbróglio. E sabe como ele faz isso? Ele faz uma coisa que para nós talvez seja estranha, não é comum. Ele procura o rei Assuero e ele suborna o rei. Ele compra uma lei. Será que existe isso nos nossos dias? Ele comprou uma lei e o rei aprovou a lei do genocídio. Ele está feliz da vida porque vai fazer isso. É aí que chegamos no texto que lemos, em que Mordecai sabe desse decreto genocida. Ele procura Esther e diz: Esther, você precisa procurar o rei e pedir a ele que encontre um caminho para salvar o povo judeu. Mas Esther sabe do seguinte, que quando no início do livro, que o livro começa com uma festa, Assuero, Xerxes, ele está dando uma grande festa para mostrar sua grandiosidade, uma festa por 7 dias, muita bebida, muita comida. Ele deu uma ordem para que a esposa entrasse lá na presença dele. Vasti, lembram disso? Vasti recusa ir na presença dele. E o resultado daquilo é que ela então é expurgada como rainha. E isso cria uma situação de que o monarca tem a sua autoridade questionada. Logo, nenhuma rainha poderia entrar na presença dele sem ser convidada. Esther sabe que o risco de entrar na presença do rei sem ser convidada é um risco de morte. Mordecai diz: se você não ajudar agora, de uma outra maneira, do céu virá livramento para os judeus, mas você vai perecer. E a casa de seu pai vai perecer. Então veja o que ela responde, quando finalmente persuadida por Mordecai. Capítulo 4, versículo 16. Se você encontrou, diga amém. Eu vou pegar só a última parte do versículo. Se perecer, pereci. Que coragem. Que coragem. Se eu tiver que morrer pelo que é certo, eu morrerei. Sabe o que nós vamos vendo no livro? Nós vamos vendo essa providência divina, que é Deus agindo na história, organizando todas as coisas para o bem do povo que Ele ama, que Ele cuida. Providência, a sua definição é o zelo, o cuidado amoroso de Deus em preservar o seu povo. E ali, mesmo em silêncio, mesmo quando as pessoas não estão se dando conta, Deus está agindo. Ela disse: se eu perecer, pereci. Porque ao mesmo tempo a história, e é muito importante isso, que nos mostra a providência, a intervenção divina, continua enfatizando a responsabilidade humana. Alguns dizem assim: não, se Deus quiser Ele vai fazer, mas Deus quer fazer através de você. Deus quer usar você. Deus usa os meios.
Deus queria usar Ester, se Ester se negasse, Deus poderia usar alguma outra pessoa que dizia Mordecai. A providência divina não falhará. A pergunta é, você vai fazer parte daquilo que Deus deseja? E assim, da mesma maneira, nós vemos que aqueles que são malignos vão livremente escolhendo fazer os seus atos maldosos. E Deus na história vai tornando, assim como na história de José, o mal em bem, a maldição em bênção, a desgraça em graça. Porque Deus, meus queridos, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele está trabalhando na história. Ele está trabalhando na nossa vida. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua história, mas eu posso dizer sem medo de errar, a providência divina está sobre a sua vida. Lutas, quais são? Quais são as suas econômicas, familiares, pessoais, questionamentos? O que você tem vivido? O que quer que seja, abra os olhos para ver como Deus está se revelando na sua situação, porque Ele está. E quando Deus providencialmente está se revelando na sua situação, a pergunta é, você vai responder como Mordecai e Ester, em submissão, ou você vai responder diante de Deus com rebeldia, como fez Ramã? Bem, algo muito curioso acontece logo depois da situação. Ester aceita o desafio, vai até o rei Assuero, abre a porta, ele aponta o seu cetro para ela, que era um símbolo de dar a ela permissão de entrar na sua presença, e ele diz, você pode pedir o que quiser, Ester, até metade do meu reino, e eu vou te dar. Olha, eu acho que muita gente nessa hora já falou, não, era isso mesmo que eu ia pedir. Metade do reino é melhor negócio. Ela disse, não, eu quero pedir um outro banquete, um banquete que tenha a sua presença e a Amã. E o rei, na hora, aceitou. E o Amã, orgulhoso, vaidoso, arrogante, falou, agora eu recebo um convite desse, da realeza. Só eu, o rei Ester, vai ser uma festa de arromba. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Coincidência? Providência. O rei perdeu o sono, até na insônia do rei. A providência de Deus está presente. Eu não sei por que o rei perdeu o sono, mas eu consigo imaginar. Porque se a minha mulher falar, eu quero te pedir uma coisa, eu falo, pede, minha mulher. Eu falo, não, hoje não, vou marcar um dia, eu não vou dormir à noite. O rei não conseguia dormir. Ele ficou ali à noite. Então, o que ele fez? Naquela época não existia YouTube, não existia Facebook, não existia Twitter, nada disso, não tinha série de televisão para ele assistir. Ele chamou um servo que começou a ler crônicas, as histórias, os registros. Era uma historinha de niná, para ele dormir. Enquanto aquele servo foi lendo, de repente leu a história de Mordecai, que tinha livrado ele daquele ato de conspiração, lembram? Olha que coisa, ele perde o sono, o homem vai ler as crônicas, poderia ter lido tanta coisa, acaba lendo exatamente o dia que o Mordecai livrou a vida do rei, e o rei tem um estalo naquela hora e fala, rapaz, o que nós fizemos para recompensar o Mordecai por esse ato? E aí o homem lê lá e fala, nada, precisamos fazer alguma coisa. Chama o Amã. E o Amã já tinha planejado naquela manhã de pedir para o rei, sabe o quê? Que o Mordecai fosse enforcado, porque não se submetia a ele, não prestigiava toda a sua arrogância. Então, cedinho, o Amã, convencido pela sua mulher e pelos seus conselheiros, ele já tinha mandado preparar uma forca imensa, de 20 metros de altura. Sabe o que está implícito no texto? Ele queria jantar com a rainha e com o rei, olhar pela janela, olha a maldade desse homem. Ele queria comer aqui com o rei e a rainha, olhar pela janela e ver um corpo pendurado numa forca, o corpo de Mordecai. Só que quando ele chega todo faceiro de manhã para falar com o rei já começa a prosa e diz, Amã, o que você acha que eu poderia fazer para honrar um homem que eu gosto muito, alguém em quem eu tenho muito prazer? O Amã, na sua arrogância, pensou, quem que pode ser? A pessoa que o rei gosta, que o rei tem prazer. Quem que pode ser, se não outro mais
no seu narcisismo, ele pensou isso. Ele falou: olha, rei, eu acho que o senhor deveria pôr as vestes reais nele, ele devia se vestir de rei, rei por um dia, pôr a coroa na cabeça, montar o seu cavalo real e desfilar pela cidade, enquanto alguém puxando o cavalo diga: esse é o homem a quem o rei quer honrar. E o rei diz para ele: excelente ideia, vamos fazer isso com Mordecai, e você puxa o cavalo. Dá para imaginar? Coincidência? Providência. Deus discretamente está agindo. Imagina agora o Amã puxando o cavalo e dizendo: esse é o homem que o rei quer honrar. O texto nos diz que ele ficou tão arrasado. Abra, por favor, a sua Bíblia. Capítulo 6, a partir do versículo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 6. Se você encontrou, dá um amém. Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu o rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei desejar honrar. Levem-no o cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Que reviravolta divina! O texto continua. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã, note, se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Agora note a resposta dessas pessoas. Então disse aos seus sábios Zeres, sua mulher, e disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, o que acontece? Não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Eles conseguem entender que porque Mordecai pertencia a um povo escolhido, toda a maldade de Amã não poderia triunfar sobre ele. E meus caros, o que acontece no ato contínuo é que Esther manda então chamar Amã para o banquete. No banquete ela revela a maldade que ele queria praticar contra os judeus e contra ela própria. Amã é condenado pelo rei e é enforcado. Onde? Na torre de 20 metros que ele construiu. Reviravolta. É a providência de Deus, é o cuidado zeloso de Deus. É o povo de Deus que triunfa apesar dos seus fracassos. Veja, a proteção de Deus não depende da nossa performance, mas depende da providência dele. Não é quem você é. Se você olhar para Mordecai ou para Esther, eles não são perfeitos. Deus é perfeito. E Deus continuava cuidando deles. Ora, não é maravilhoso olhar para esse texto e ver que Deus vai revertendo todas as coisas? Apanhe o livro de Esther depois e veja o seguinte: como começa o livro? Com uma festa. Depois, com o enforcamento. Pode ver, começa assim, com uma festa. Depois com o enforcamento. Depois com o decreto. O fim do livro inverte tudo. Começa com decreto, enforcamento e termina com uma festa. O Purim. Purim seria para nós como dado, sorte, lançar sorte. Porque Amã tinha escolhido que naquele dia sorteado os judeus seriam exterminados. Mas Deus reverteu aquilo de tal maneira que até hoje os judeus comemoram essa data.
Sabe como eles comemoram? Vocês estão de máscara. É assim que eles comemoram. Eles colocam máscara. Ontem nós tivemos um mutirão lá no templo em Mogi, lá na Serra, e eu cheguei de boné e de máscara. E quando eu cheguei lá na sala, os irmãos disseram: olha, nós não estávamos te conhecendo de boné e de máscara. Está escondido, até que se revele. Eles fazem isso comemorando o Purim, o dia da sorte, o dia que foi lançada a sorte, porque Esther esteve escondida, porque Deus esteve escondido, mas Deus sempre esteve presente. Qual é a área da sua vida em que você não está enxergando? Qual é a área da sua vida que você está pensando, mas cadê Deus nessa história? Deus está presente por meio da sua providência. Há duas coisas distintas e eu vou rapidamente concluir aqui. Nós costumamos pensar em milagres. Milagres é quando Deus soberanamente faz algo que é extraordinário às leis da natureza. Por exemplo, alguém é cego e volta a ver. Alguém não tem um braço, o braço cresce. Isso é um milagre. Mas há uma outra maneira que Deus age todos os dias na nossa vida, que se chama providência. Na providência, Deus não tira ou não altera as leis naturais das coisas. Ele está agindo na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa. Cabe-nos estar atento a isso. Quer ver um exemplo de providência no Novo Testamento? Quando Jesus chama os seus primeiros discípulos para irem pescar. O que ele usou? Pescadores, barco, rede, e o que eles pegaram? Peixe. Alguma coisa aqui é fora do normal? Não. O que foi fora do normal? A providência. Que naquela hora certa a pesca foi a pesca maravilhosa. Na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, Deus está agindo providencialmente. Todos os dias. Mesmo quando você não entender as dores, não entender as dificuldades, não entender os problemas, Deus está presente. Bom, o que fazer então diante da providência divina? Faça o certo. Faça o bem. Faça aquilo que pode honrar a Deus. Essa é a distinção entre Amã, Mordecai e Esther. Um último pensamento. Por que no livro Deus se esconde? Deuteronômio, capítulo 31, versículo 18. Deus tinha dito ao povo de Israel que se eles fossem rebeldes, desobedientes, ele faria algo interessante. Ele esconderia o seu rosto. Veja só. E com certeza esconderei o meu rosto deles naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Deuteronômio 31, 18. Deus tinha dito ao povo de Israel que por causa da sua rebeldia, ele esconderia o seu rosto. Ele não apareceria como apareceu no passado. Mas a boa notícia é, ele não os abandonaria. Deus não nos abandonou e nem abandonou esse mundo que vive de tanta crise. Um hino que eu gosto muito, antigo, diz assim: Deus cuidará de ti. Lembra? Deus cuidará de ti. A cada dia, Deus cuidará de ti. Esse mundo que parece estar de ponta cabeça, talvez o seu mundo pareça estar de ponta cabeça. Deus continua Senhor de todas as coisas. E ainda que pareça estar invisível, discreto, mascarado, secreto, Ele está presente. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo livro de Esther, que traz uma história tão empolgante e interessante, de como mesmo quando não entendemos os seus caminhos, o Senhor está presente. O Senhor está presente revertendo situações que não conseguimos nem imaginar como poderiam ser revertidas. O Senhor está presente por meio da sua providência, pelo seu zelo amoroso e cuidadoso em preservar o seu povo. O Senhor fez isso no passado com o povo de Israel e nos deixou o exemplo, Pai, para que possamos entender que essa graça maravilhosa também está sobre nós. Toma, Pai, em Tuas mãos os irmãos que estão aqui nessa manhã e aqueles que ainda acompanham pelo vídeo. Que o Senhor possa renovar o nosso coração e a nossa fé, na certeza
de que mesmo quando o Senhor está invisível aos olhos, as suas mãos não param de trabalhar em favor daqueles que te amam. Obrigado, Pai, que apesar de nós, o Senhor continua nos protegendo e nos preservando. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Pastor Fábio, vamos direto aqui, vamos ficar em pé. Obrigado, que Deus abençoe. Vai olhando no seu dia a dia, a mão de Deus está sobre você, a boa mão do Senhor está com você. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação, encorajamento do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Bênção de semana para você.